Isso era muito aquela ansiedade do jovem escritor que ele precisa de um aval. Saí de Juiz de Fora e fui ao Rio de Janeiro com a audácia dos 17 anos, né? E foi uma coisa muito meiga, né? E o apartamento dele, aí o poetão estava lá de hobby. Aí entrei lá e entreguei para ele os poemas e ele me dizendo de uma maneira assim muito seca, que eu gostei até, né? Olha, se eu não gostar, eu digo, hein? E eu pensei comigo, na minha vaidade de adolescente, claro que ele vai gostar, vai cair de 4, né? Passaram uns dias, eu achei que ele tinha esquecido, não ia responder nem nada. Daqui a pouco chegou uma carta, assim, e começava assim: achei muito ruins os teus versos. Ele dizia, tá, mas gostei de uns poemas assim e tal, e copiou, né, com a mão dele uns versos que ele tinha gostado. Eu já era o maior poeta da minha casa. Eu já era o maior poeta da minha rua, né? Eu já era o maior poeta do meu bairro. Então, eu precisava que alguém me dissesse a verdade, né? Não bastava essa coisa afetiva, familiar, dos amigos. E um poeta te dizia, olha, você vai ter que aprender, rapaz. Tem umas coisas aí, tem que ser devagar, né? Você, quando é jovem, você está envolvido pelo presente e pelo futuro. O passado é uma aquisição. Eu costumo dizer que quem tem até 25 anos vive no espaço. Você começa a viver no tempo depois dos 30, por aí. Cair no tempo é você parar de deslizar na superfície das coisas e mergulhar dentro de você e a descoberta da própria noção de tempo. Enquanto o indivíduo não descobre que ele é um ser temporal, portanto sujeito à morte, né, e que as coisas são precárias, ele não está vivendo, ele está deslizando por aí. E a literatura, no meu caso, é um aprofundamento dessa questão do tempo, uma bifurcação que é o encontro com o amor e com a morte. A impressão que o escritor tem, não sou só eu, qualquer escritor, qualquer artista, né? Que quando ele produz uma coisa, ele preencheu um vazio, ele ocupou um espaço. A vida, no caso do escritor, ela só existe quando foi transformada em palavra. O que você registrou é a sua vida concreta e pública. E literatura é isso, literatura é a sua expressão verbal tornada de utilidade pública. Esse último livro, O Enigma Vazio, que é um comentário crítico sobre os mal-entendidos da arte contemporânea, eu entrei dentro dos textos de Otávio Paz, de Roland Barthes, de Jacques Derrida, de Foucault, de Lacan, habitar esses textos para ver as contradições desses textos. Eu sempre digo, trata-se não de ler esses autores de joelho. Na universidade se lê todo mundo de joelho o tempo todo. Você lê Benjamin de joelho, você lê Nietzsche de joelho, né? Ou seja, você fica repetindo aquelas coisas que o professor está de joelho também lá. Né? E eu resolvi ler as pessoas em pé. Hoje na nossa sociedade tem uns enigmas que não significam nada. Ou seja, são falsos enigmas, são pseudo-enigmas. Por exemplo, a nossa sociedade cultua muito a aparência, a imagem. E a maioria das pessoas é conduzida pela aparência e pela imagem. O que seria o conteúdo, entre aspas, né? O que seria o interior, o que seria a estrutura, passa a não ter nenhuma importância. Não significa que a aparência não tenha nenhuma importância. Mas já diziam os filósofos, na esteira de um Heidegger, por exemplo, que o princípio mínimo de sabedoria é você entender o jogo entre aparência e essência. Todas as coisas que existem aparentam, têm uma aparência. Mas as coisas são mais do que a simples aparência que elas têm, né? Essa coisa do Mário Bellatin, dessa outra Sophie Calle, né, e vários personagens que perambulam aqui pela Flip, isso para mim, isso pertence a um gênero que foi criado pela pós-modernidade, onde você não sabe mais o que é literatura e o que é o espetáculo. É bom pensar criticamente sobre isso, porque se você tirar a parte biográfica, a parte espetacular, fica o texto. E será que o texto resiste? Ele tem autonomia para resistir?
Você pega o Belatini, né? Estava aí com uma falsa mão, né? Que é um gancho, ou então é um falo, ou então é um vibrador. Isso é a notícia. As pessoas vão assistir porque ele fez uma performance de tal ordem, a biografia, as pessoas vão atrás do supérfluo para chegar à literatura. E quando eu digo que essas manifestações são uma questão de época, não é que eu esteja censurando, não. Acho que isso deve existir, mas estou tentando colocar isso no seu devido lugar. Porque um dos problemas da chamada sociedade atual e contemporânea é que as pessoas não têm mais discernimento de estabelecer categorias. Não significa que as coisas têm um lugar fixo, mas as coisas pertencem a tempos e espaços diversos. As coisas não se equivalem. Primeiro, se você quer ser escritor, primeiro você tem que ler. Se você não for leitor, você não pode ser escritor. O jovem tem que botar na cabeça o seguinte, que isso é uma questão a longo prazo. Nem todo mundo nasce pronto. Nem todo mundo é Rambo. Com 17 anos, faz o essencial. Né? Você tem que se estruturar também psicologicamente, né? Porque a sociedade te chama para um brilho fácil também. Se eu quiser tirar a roupa aqui em Paraty, eu vou fazer mais notícia que se eu publicar um livro.